Queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima e eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje eu vou falar com vocês sobre mais um sabotador. Mas antes, não esquece de deixar aí o seu like, de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e principalmente, não deixe de assistir os outros vídeos que já se passaram aí sobre os sabotadores. Vai lá, confere cada um dos vídeos. Interage comigo aí nos comentários ou lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, me segue lá, é psique.g. Então hoje nós vamos falar sobre o sabotador crítico. Esse sabotador é comum em todos nós. Todos nós temos uma certa esfera de crítica. O que nós temos que avaliar é qual é a mais intensa. Se é críticas a si, aos outros ou às circunstâncias. Um deles normalmente é maior do que os outros. Pode ser nas três esferas também. O crítico é o que provoca em nós decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e até mesmo a ansiedade. É esse sabotador que muitas vezes ativa os outros sabotadores. E quais são as características mais comuns no crítico que volta essa crítica para si? Essa pessoa se atormenta pelas falhas cometidas, sejam elas no passado ou até mesmo as falhas atuais. A crítica aos outros, a pessoa fica focada somente nos defeitos, nos problemas que a outra pessoa apresenta. Ela é tão focada nisso que não consegue ver nada de bom que tem no outro. E normalmente ela faz comparações daquilo que é superior e daquilo que é inferior, se comparando aí com essas outras pessoas, ou comparando as pessoas umas com as outras. E a crítica às circunstâncias, a pessoa fica ali focada a uma circunstância ruim ou algum resultado negativo que tenha acontecido. Ela fica fixada naquilo. Os pensamentos comuns são: o que é que há de errado comigo? O que há de errado com você? E o que é de errado nas circunstâncias? Então, essa pessoa ela está sempre concentrada e focada nos erros, nas falhas e nos problemas. Os sentimentos comuns do crítico é a ansiedade, raiva, culpa, arrependimento e decepção. E quais são as mentiras que o crítico conta para si para manter esse comportamento? Diante das circunstâncias, ele pensa, vem ali as mentiras que ele conta para ele para justificar esse comportamento, que se ele não pressionar, a pessoa vai ficar preguiçosa e vai se acomodar. Um outro pensamento comum do crítico é que ele acredita que se ele não punir o outro pelo erro cometido, a pessoa vai voltar a produzir aquele comportamento, vai voltar a errar, repetir o comportamento inadequado. Uma outra mentira que ele conta para si é que se eu não botar medo em você, os resultados futuros serão uma repetição dessa escolha errada e inadequada. Se eu não fizer você se sentir mal com os resultados negativos, você não vai fazer nada para mudar. Percebam que o crítico acha que ele é perfeito e que vai corrigir os problemas do mundo através da crítica e das palavras duras. Para que você combata o crítico, pare para avaliar todas essas mentiras que ele fala. Por que é mentira? Será que ele realmente tem a receita da perfeição? Será que se todo mundo for como ele, o mundo será perfeito? Quais são os impactos em si e nos outros, diante dessa realidade do crítico? Ele vive em constante ansiedade, sofrimento, aflição, porque o mundo não está da forma que ele acha que deveria. E por isso causa muito conflito nos relacionamentos. Nós temos que levar em consideração que o crítico, seja a si, aos outros ou a circunstância, está no ponto central dos outros sabotadores. E qual é a função original de sobrevivência? Quando é que tudo isso começou? O que é que aconteceu que a pessoa ficou tão crítica, tão negativa e tão carregada? Como você já pôde perceber, essa pessoa ela aprendeu a estar sempre focada no negativo, a estar sempre focada nas questões ruins e de forma exagerada, ampliada quanto aos problemas. Então ele aprendeu a reparar e a reagir a coisas negativas. Na verdade, a percepção do crítico
é que dessa forma ele vai reduzir as chances de ser surpreendido e afetado pelas coisas negativas. Mas percebam, ele faz justamente o movimento contrário, porque se ele está tão acostumado a frisar, a focar nas coisas ruins, isso vai afetá-lo constantemente. A tentativa inicial é de se prevenir, de se proteger, né, tanto físico quanto emocionalmente do perigo. Mas na verdade é como se ele atraísse esse perigo constantemente para si. Então, o que realmente o crítico deseja? Primeiro, ele não quer ser surpreendido. Ele quer estar sempre preparado. Não quer ser criticado ali pelos outros, apesar de oferecer a crítica aos outros. No fundo, atrás da crítica existe uma carência muito grande. Então pare para avaliar se você tem uma tendência nas 3 esferas ou se você é mais crítico a si, se você é mais crítico aos outros e se você tem uma crítica mais intensa às circunstâncias. Se você se vê aí como uma vítima da situação, por exemplo, você vai criticar as circunstâncias. Mas ao final, depois que eu falar todos os sabotadores, nós podemos aí interagir através das perguntas que você fizer. Eu posso gravar um vídeo falando só sobre as perguntas que vocês colocarem aqui no comentário ou que vocês enviarem para mim lá no Instagram sobre a associação desses sabotadores. Entendam mais uma vez, eu não vou deixar de repetir isso para vocês. O sabotador é uma característica principal que você tem, que está sendo utilizada de maneira inadequada e indevida. Então, entenda, é uma característica que você pode aproveitar em outro contexto, mas que você está desgastando, sofrendo e até mesmo se impedindo de desenvolver porque ela está canalizada para a direção errada. Então, esse é mais um sabotador. Eu espero que tenha contribuído aí com você e vamos lá, vamos diminuir um pouco essa crítica, afinal de contas, ninguém é perfeito. Até mais com o próximo vídeo. Tchau!